Olá, hoje nós vamos fazer uma retrospectiva sobre unidades de medidas. Vamos lembrar que quando nós queremos medir comprimento, nós usamos o metro como unidade padrão. Para medir grandes distâncias, usamos múltiplos do metro, que é o quilômetro. E para medir pequenas distâncias, pequenos comprimentos, usamos o centímetro ou o milímetro, utilizando uma régua, uma trena, uma fita métrica, conforme vocês viram no vídeo sobre a aula de medidas de comprimento. Quando vocês querem medir a superfície da mesa, onde vocês colocam os seus livros, os seus lápis, para fazer os seus trabalhos escolares, você vai usar o centímetro quadrado, que é um submúltiplo do metro quadrado, que é a unidade padrão das medidas de superfície. O metro quadrado tem um múltiplo usado para medir grandes superfícies, que é o quilômetro quadrado. Por exemplo, para medir a superfície ocupada pelo território brasileiro ou território do município de São Paulo. Quando você mede a área, quando você busca a área da sua mesa de trabalho, você está usando o centímetro quadrado, submúltiplo do metro quadrado, conforme já foi dito. Então, nós hoje estamos na página 350 do livro de matemática e ele vai falar sobre o metro cúbico, que é a unidade padrão de medida de volume. O símbolo do metro cúbico é M3, metro cúbico, ok? E o que é volume? Volume de um objeto é a medida que esse objeto ocupa, no espaço. Então, a medida do espaço que o objeto ou que o corpo ocupa. Então, na página 351, nós temos uma pergunta, número 1, que diz assim: que dimensões devem ser consideradas quando queremos determinar o volume de uma caixa cuja forma lembra um cubo? Vamos mudar cubo para paralelepípedo. Você já conhece o paralelepípedo, foi ensinado, já foi trabalhado nas nossas aulas de geometria. Então, por exemplo, esta caixa, ela tem a forma de um paralelepípedo. E ela tem o quê? Para eu descobrir, qual é o volume que ela ocupa, que ela tem, eu vou fazer comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, eu vou usar a régua e vou descobrir que esta caixa tem 20 centímetros de comprimento, ela tem 8 centímetros de altura e 7 de largura. Então, 8 vezes 7, 56, vezes 20, o volume dessa caixa é 1.120 centímetros cúbicos, ok? Então, você já descobriu qual é a fórmula que você usa para determinar o volume de um paralelepípedo? É fazer comprimento vezes largura vezes a altura. O metro cúbico possui múltiplos e submúltiplos. O submúltiplo mais usado é o centímetro cúbico, que corresponde ao volume deste cubo do nosso material dourado. Então, esse cubo tem 1 centímetro de aresta, ok? Cada face dele é um quadradinho de 1 centímetro de lado. Então, nós temos na página 251 alguns símbolos para serem copiados do quadro da página 250 e uns exercícios onde vocês vão determinar o volume de cada figura simplesmente contando quantos cubinhos cada uma tem. E assim também na página 352. Leitura, transformação de unidades de medida de volume, não é necessário a gente ver isso nesse momento. Nós vamos para a página 356, que vai falar do cubo e do paralelepípedo. Então, já falamos como você determina o volume do paralelepípedo, certo? V igual a comprimento vezes largura vezes altura. Quando nós estamos falando do cubo,
Olha aqui o cubo, o dado que você tem, certo? Para você brincar. Aqui nós temos o cubo do material dourado. O cubo, o que ele é? Um sólido que tem todas as faces quadradas. Este cubo possui 10 centímetros de aresta. Então, lembra como eu disse? Esta é a face do cubo. O vértice são os cantinhos onde essas faces, né, se encontram, e aqui nós temos a aresta. Então, para achar o volume de um cubo, eu faço aresta vezes aresta vezes aresta. A vezes A vezes A. Como ele tem 10 centímetros de aresta, 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000. O volume deste cubo é 1000 centímetros cúbicos. Ele é formado por 1000 cubinhos, certo? Que foram todos coladinhos para facilitar o nosso trabalho. Na nossa barrinha, nós temos 10 cubinhos juntos, ok? Na nossa placa ou no nosso quadrado, nós temos 100 cubinhos coladinhos para facilitar o nosso trabalho, ok? Então, ficou bastante fácil para você fazer as suas atividades. Lembre de fazer até a página 358. Ali você vai descobrir que você pode determinar o volume em centímetro cúbico da lata de tinta, certo? Da água. Você vai descobrir o volume da água que cabe em uma piscina, usando também a fórmula para se encontrar o volume de um paralelepípedo aqui, certo? O comprimento vezes a largura vezes a profundidade. O centímetro cúbico é muito usado nas embalagens de remédio, por exemplo, ok? Nas ampolas de injeção, que vocês não gostam nem um pouquinho de ver, não é? Então, esse é o trabalho dessa semana, bastante fácil, muita atenção no seu trabalho. Até a próxima aula.